Fala, meninos! Voltamos para mais uma aula de matemática. Voltei. Gente, que legal. Sabe por quê? Porque tá chegando o finalzinho, gente. Estamos nas últimas aulas. Estamos na aula 70.1. E na nossa aula de hoje a gente vai fazer um quiz revisional dos conteúdos estudados na unidade 2. Então, bora para lá? Bora lá? Na nossa telinha aqui, aula 70.1. É um quiz revisional. Que legal! A gente vai estudar, vai rever os conteúdos estudados, os mais importantes que a gente conseguiu elencar nessa aula na unidade 2. Certinho? Então, comigo, a gente vai fazer um quiz revisional. Chegou a hora do nosso quiz. A nossa revisão é assim, né, gente? A nossa revisão é um quiz, então vamos lá. Mas antes de começar o quiz, eu queria falar uma coisa com vocês. Eu quero conversar um pouquinho com vocês. Olha, gente, a gente vai dar algumas dicas aqui de como você se preparar para uma prova de múltipla escolha, por exemplo, né? Então, olha só, na nossa telinha, vamos lá na telinha, 3 passos para você ter mais chances de acertar questões de múltipla escolha. Como fazer, hein, gente? Será se eu conto unidunité, salamé minguê, o escolhido foi você? Não, gente. Vamos ver o passo a passo da resolução quando a gente tem questões de múltipla escolha. Qual das alternativas marcar? Letra A, B, C ou D? Então, primeira dica, a gente vai eliminar logo os itens absurdos. Tem aquela alternativa que a gente lê e vê que não tem nada a ver com a resposta, né? Então a gente já elimina a resposta mais absurda. Não tem relação com o enunciado, o item é contraditório, e aí a gente tem que encontrar a resposta correta, anota, já vai ver aí, e já elimine os itens mais absurdos das alternativas. Próxima dica, vamos teclar aqui na próxima dica, isso mesmo. Vamos eliminar os itens que não têm relação com o enunciado. A gente até acabei de falar ali, né, já, porque essa já era a nossa próxima dica. E a gente elimina também, olha, primeira coisa, a resposta absurda, e letra B, que é a nossa próxima dica, a gente vai eliminar a alternativa que não tem relação com o enunciado. Então vamos teclar de novo aqui, para a gente continuar, que agora vai ser o item contraditório, né? Então o item contraditório também, que se contradiz, às vezes a gente está marcando, como é matemática, a gente está marcando, tem uma questão que é mais 2, aí a alternativa é menos 2, então eu já vou ficar ali, ó, entre o menos 2 e o mais 2. E aí eu fico ligado, eu tenho que me ligar nessas dicas, gente, porque essas dicas são importantes, porque quando você traz em uma alternativa, em uma questão, uns números contraditórios, uma delas sempre é a verdadeira. Beleza? E a última dica, vamos clicar aqui para o slide me dar a próxima dica. Vamos lá? Então, a última dica é o quê? É encontrar a resposta correta. Que legal, né? Então, essa dica aí é boa, porque encontrar a resposta correta é tudo que a gente quer em questões de múltipla escolha. E tá aí. Então, chegou a hora de você lembrar do que você estudou na unidade 2. E como eu falei, a gente faz as nossas revisões. Com o quê? Isto mesmo, através do nosso quiz. Pergunta número 1. Dada a função abaixo, ela é... Então, a gente tem a nossa função aqui, vou destacar ela para vocês. E eu quero saber se a função é letra A, crescente, B, decrescente, C, constante ou D, identidade. A nossa função é,
Bora lá. Tempo na telinha para você marcar aí que tipo de função a gente tem aí. Crescente, decrescente, constante ou identidade. Lembrando que na questão a gente tem uma função afim, é uma função polinomial do primeiro grau, é uma função, isso mesmo, que tem os coeficientes numéricos, lembra, gente? Coeficiente numérico A e o B. Então já disse tudo, né? Já disse tudo. Porque quando a gente tem uma função aqui, dessa maneira aqui, a função ela é, vamos lá, na velocidade da luz, respondendo, quem respondeu? A letra crescente, acertou? Quando você define que uma função ela é crescente ou decrescente? Pelo nosso coeficiente numérico A. Uma função ela tem esse formato aqui, ax mais b, onde o A é o cara que acompanha o x e o B é o termo independente, livre de x. O nosso A vale 3 e o nosso B vale menos 6. Beleza, professor, mas o que quer dizer isso aí? O que tem a ver com função crescente? E aí eu quero que você anote aí, anota, gente. Toda vez que o A for um número maior que 0, nós temos a nossa função crescente. Então, gente, o que vai definir uma função crescente é o nosso coeficiente numérico A. Beleza. O A vale quanto? O A vale 3. Se o A é 3, é um número maior que 0. Check, função crescente. Já foi também. Mais uma, né? Mais uma não, é a primeira. Agora que é a primeira, vamos para a pergunta número 2. Número 2, sobre o gráfico abaixo, responda. Analise o gráfico, olhe para o gráfico. Olha, gente, olha para o gráfico. Vamos olhar para o gráfico. Está aqui o nosso gráfico. E beleza, e aí você vai marcar de acordo com essa análise. O A é maior que 0? O A é menor que 0? Letra B, B igual a 0? C, o A é maior que 0? Ou letra D, o A é igual a 0? Pensa. Analisando o gráfico, responda. Tempinho para você responder. Pergunta número 2. Bora lá? A nossa resposta correta aqui é a letra... Suspense no A. Quem marcou a letra A? Letra C, acertou, C de correta. Então a letra C é a correta, gente? Sim. Toda vez que nossa função ela for crescente, o nosso A maior que 0, as nossas extremidades, as extremidades do gráfico, ela vai estar sempre no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Ela vai ser uma reta nesse formato aqui, nesse sentido. Então a gente tem uma função crescente toda vez que as nossas extremidades do gráfico estiver no primeiro e no terceiro quadrante. Primeiro quadrante aqui, ó, e no terceiro quadrante.
Pergunta número 2. 3. De acordo com o gráfico abaixo, a função ela é letra A, crescente, B, decrescente, C, constante ou D, identidade? Quais das alternativas corresponde ao gráfico da função ao lado? Pensa, pensando e marcando a alternativa correta. Bora lá? Será se é crescente, se é decrescente, se é constante ou de identidade? E a nossa resposta correta é a letra B. Beleza, ela é decrescente, galera. Por quê? Porque, gente, toda vez que a função ela for decrescente, as extremidades do nosso gráfico, da nossa reta, porque é uma função do primeiro grau, ela sempre vai estar no segundo quadrante e no quarto quadrante. Quando as extremidades do nosso gráfico, que é uma reta, estiver no segundo e quarto quadrante, ela vai ser decrescente. Ela vai ter esse formato aqui, ó, nesse sentido, descendo, beleza? Pergunta número 4. Fazendo o estudo do sinal abaixo, temos letra A, positiva para x maior que 2. Letra B, positiva para x menor do que 2. Negativa para x maior que 2. E letra D, negativa para x igual a 2. Pensa, analisando o estudo dos sinais. É uma função do primeiro grau, está ali uma reta, está ali onde ela passa ali no x, no eixo x, porque ali o eixo horizontal é o eixo x. Passou no 2, beleza. É só fazer análise. Beleza? Pensando. E quem marcou a letra... Bora lá, quem marcou a resposta correta aí? Quem marcou a letra A? Acertou, galera. É positiva para x maior que 2. Então, olhando o nosso gráfico, fazendo essa análise aqui do gráfico, conversando com ele, eu estou percebendo que todos os valores maiores que 2, a minha reta está acima do eixo x. Tá vendo? Olha, acima do eixo x, o x está aqui, né? Nosso eixo x. E todos os valores acima do eixo x é positivo, né? Abaixo do eixo x são os valores negativos de y, né? Então, toda vez que eu marco um ponto no eixo x, eu encontro a minha reta aqui em cima, acima do eixo x, é positivo. Então, nossa resposta correta é letra A, positiva para x maior que 2. Mais uma. Então, bora lá para a questão número 5. Com base no gráfico, com o gráfico da parábola abaixo, sabemos que letra A, delta igual a 0, letra B, delta é menor que 0, letra C, delta é igual a 1 e letra D, delta é maior que 0. Beleza. Mais uma questão aí de análise do gráfico.
né? Analisando agora, a gente tem um outro tipo de gráfico, que agora é uma curva, não é uma reta. Mas, o que isso quer dizer? Analisando o gráfico, o que tem a ver com... Qual é a relação que tem com delta, com discriminantes da raiz? Não, estou falando, estou dando spoiler. Não vou falar mais não. Então, pensando. Tempo na telinha. Quem marcou a resposta letra D? Acertou. Delta é maior que zero? Isso mesmo, isso mesmo. E aí chegou agora aquele tempo de a gente conversar um pouquinho com essa questão aí, com esse gráfico aqui, que eu sei que é uma função do segundo grau, é uma função quadrática do segundo grau, por quê? Porque o gráfico é uma parábola, é uma curva com cavidade voltada para cima. Ok, gente, olha só o nosso gráfico, que lindo, ó. Ele vem lá de cima, chegou, cortou ali no eixo X, ó, X1, desceu, subiu e cortou novamente no eixo X, passando por 2 pontos no eixo X, então eu tenho 2 valores de X ali diferentes. X1 é diferente de X2. E quando que isso acontece? Toda função do segundo grau, quando o nosso delta, quando você quer encontrar as raízes, beleza? Você vai lá, pega o delta, calcula b ao quadrado menos 4ac. Jogou lá, encontrou o delta, um número maior que zero, eu tenho certeza, professor, que eu vou ter 2 valores de x, um diferente do outro. E tá ali, ó, mostrando que o meu x1, o meu gráfico, a minha parábola veio, cortou o eixo x no ponto x1 e subiu, cortou novamente em outro valor de x. 2 raízes reais e diferentes. Certinho, certinho? Então, gente, olha aí, como estão as coisas por aí? Estão gostando? Estão gostando do nosso quiz? Estão acertando? Eita. Então, vamos lá. Se estão gostando, a gente vai dar continuidade. Tá acertando tudo? Tá feliz? Então, vamos continuar, então. Pergunta número 6. A gente vai continuar o nosso quiz sobre função quadrática. A gente viu a questão 5 de função quadrática e a questão 6 também é uma função quadrática. Responda baseado na função x ao quadrado menos 7x mais 10 igual a zero. Letra A concavidade é para baixo? A concavidade é para cima? Ela é incompleta? Ou letra D, ela toca o eixo y em y igual a menos 7? Pensando. Essa é rápido, gente. Essa é na velocidade da luz. Olhou a questão, é só responder, porque não tem mistério. É só marcar e correr para o abraço. Então pensa, gente. Lembra dessa aula? Lembra sim que eu sei. Com cavidade voltada para baixo, com cavidade voltada para cima, incompleta ou toca o eixo y em y igual a menos 7. Beleza. Essa vamos responder rapidinho, porque essa é na velocidade da luz. E quem marcou a resposta? Letra B, acertou. Com cavidade voltada para cima. E quem manda, gente, aqui? Quem manda é o valor do nosso A. Quem é o A? É o cara que acompanha o x ao quadrado. O valor numérico, o A é igual a 1. Quem é o B? O B é menos 7. Quem é o C? O C é 10 positivo. Mas quando a gente fala de concavidade da parábola,
Toda vez que o meu A for um número positivo maior que zero, a parábola ela tem uma concavidade voltada para cima. O que é isso, gente? É uma curva que ela tem esse formato aqui, concavidade voltada para cima, a abertura é para cima. Beleza, beleza. Mais uma para conta. Então vamos para a pergunta de número 7. Dada a função quadrática, responda e represente no gráfico, né? Já está representado no gráfico. Nós podemos afirmar que, letra A, o A é maior que zero e o C é maior que zero. Letra B, o A é menor que zero e o C é maior que zero. Letra C, A maior que zero e C menor que zero. Letra D, A é menor que zero e C é menor que zero. Pensa, pensa e vamos responder. Bora lá, bora lá. Gente, a análise do gráfico é muito importante. Ali eu tô vendo algumas situações ali que tá acontecendo ali. Você tem que ser esperto para isso. Quando a gente falar de função no gráfico, você tem que analisar os coeficientes numéricos A, B, C. O que está acontecendo com o A, com o B e o C, eles vão mudar o comportamento do nosso gráfico. De acordo com esses valores, o comportamento do gráfico muda. Beleza, então vamos lá. Quem marcou a letra... Tananana, tananana, suspense no A e a resposta correta é a letra A, gente. O A é maior que zero e o C é maior que zero. Olha só, acabamos de falar na questão anterior. Se o A é maior que zero, a parábola ela tem uma concavidade para cima. Olha o rostinho feliz. Lembra do rostinho feliz? A maior que zero. Então, concavidade, abertura para cima. E o nosso C, ele está acima do eixo X. A parábola vem de cima, tananã, tananã, cortou o eixo X no ponto X1, no ponto X2 e cortou o C. O C, gente, é o Y. Ah, ele cortou o Y em que ponto? Estou percebendo que ele cortou o Y nesse ponto, a parábola cortou nesse ponto, e ela cortou acima da origem, acima do eixo X. E acima do eixo X é positivo. Então, nós temos A maior que zero, concavidade para cima. C maior que zero, cortou o eixo Y acima da origem. Pergunta número 8. Bora lá para a pergunta número 8. O valor de x na equação logarítmica. Log de 3x menos 5 na base 2 é igual a 4. Pensa, 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 pensa e calcula, tá? Porque essa aqui você vai ter que pegar uma folha e colocar os cálculos. Pensando, 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 bora lá, pensa, pensa. Bora lá, gente, para a resposta?
Então, quem marcou a resposta aí, gente? Olha só, quem marcou 7 acertou. Como se faz isso aqui, gente? Bora lá. O que que a gente vai fazer aqui? A definição de logaritmo. Vamos fazer o giro aqui, ó. Tananã e tananã. Então, o que que a gente tem? Que 3x menos 5 é igual a 2 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é 16. Então, 3x menos 5 é igual a 16. 3x é igual a 16 mais 5. 3x é igual a 21. E 21 dividido para 3x é igual a 7. Já foi, já foi, já foi. Então, vamos para a pergunta de número 9. Na telinha. Sobre progressão geométrica, PG, a resposta incorreta é: A1 é o primeiro termo, B, Q é a razão, AN é a quantidade de termos e N é a quantidade de termos. É para marcar incorreta agora, viu, gente? Marque a incorreta. Pensa, pensa, agora a gente está fazendo uma revisão de progressão geométrica, são sequências numéricas. Sobre progressão geométrica, PG, a resposta incorreta é a letra... Letra C, gente. Vamos voltar aqui, porque o A1 é o primeiro termo? Sim, vamos dar um check aqui nas respostas corretas. Ok. A razão é representada pela letra Q? Também, gente. Na fórmula do termo geral, a razão é representada pela letra Q. Na PG, R na razão da PA. Q, a razão da PG. A N é a quantidade de termos? Não, gente, a quantidade de termos. Olha aqui aquela dica, ó. Contraditório. A letra C se contradiz com a letra D. Então, N é a quantidade de termos e a N é o número, é o último termo, né? Então, aqui a resposta correta é a letra C. Beleza, beleza. Então, vamos para a pergunta número 10. 10 na telinha, dada a PA. 2, 6, 10. Continua aqui a sequência. Podemos afirmar que o termo A8 é. O oitavo termo é. Qual é o oitavo termo? Pensando, vamos lá identificar qual é o oitavo termo da PG. Da PA. Foi mal, foi mal. Agora a gente está numa outra sequência. A sequência se chama progressão aritmética. Isso mesmo. Isso mesmo. E quem é o oitavo termo? Pensando, vamos lá, rapidinho. Resposta correta na telinha. Fica de olho aí na resposta correta. Quem acertou marcou a letra D, 30. 30 é o oitavo termo da PA. Como assim? Vamos lá fazer? Gente, eu tenho os dados que o problema me deu. O primeiro termo é 2. A quantidade de termos é 8. Vou considerar a quantidade de termos igual a 8 porque o nosso último termo está na posição de número 8. Ele é nosso último termo. Então, colocando a fórmula do termo geral aqui, poderíamos fazer na sequência e encontrar o oitavo termo, mas nós vamos aplicar a fórmula do termo geral.
A n é o oitavo termo, a 8. Quem é o primeiro? 2. Quantos termos tem? 8. 8 menos 1, que é a constante da fórmula. E a razão, gente? A razão é só subtrair 6 menos 4. Não é assim que a gente faz para encontrar a razão? 6 menos 2. Você já estou dando a resposta. 6 menos 2 é 4. É a nossa razão. Aumentando de 4 em 4. Beleza, agora é só cálculo. 2. 8 menos 1 dá 7. 7 vezes 4. 7 vezes 4 dá 28. E aí eu somo mais 2, que vai dar um número 30. Letra D. Beleza, já foi. Mais uma questão. Pergunta número 11. Determine a soma dos 8 primeiros números pares. Determine a soma dos 8 primeiros números pares. Lembrando que eles estão em uma PA. 2, 4, 6. Qual é a soma dos 8 primeiros termos? Pensa, pensa, pensando. A soma dos 8 primeiros números pares, ela é igual aqui a outra? Deixa 2, 6, 10. Não, é diferente. 2, 6, 10. Aqui é 2, 4, 6. Diferente. Então, vamos lá. Mas o problema também é de sequências numéricas e de progressão aritmética. Então, eu sei que a nossa razão aqui vale quanto? É só subtrair, né? A razão aqui é só subtrair. Se eu pego 4, eu vou subtrair do termo anterior, que é 2. 4 menos 2, a razão é igual a 2. Certinho. Beleza. Já sei que está aumentando de 2 em 2. Ok? Eu tenho que somar os 8 termos de uma progressão aritmética. Ok. Então dá para a gente. Deixa eu só dar uma dica para vocês aqui. Se eu não quiser aplicar o termo geral, dá para eu fazer isso, ó. 2, 4, 6. Quem é o próximo? Não está aumentando de 2 em 2? 8, 10. Tem quantos termos já? Tem 5, 6, 7 e o último é 16. 3, 6, 8 termos. 16 é nosso último termo. Bora lá. Quem marcou a letra? Tananana. Mais um tempinho? Não, vamos lá, gente. Rapidinho. Bora. A resposta correta é 72. Aqui a gente tem a nossa progressão aritmética e para a gente somar, porque ele quer que a gente some os 8 primeiros termos, eu tenho que usar a fórmula da soma da PA. Qual é a fórmula da soma? A fórmula da soma é SN é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Gente, quantos números vão ser somados? 8. Então, S8. Quem é o primeiro número? 2. Quem é o último? 16. 2 mais 16 vezes. Quantos números estão sendo somados? 8 dividido por 2. Cortando aqui vai ficar 18 vezes 4. 18 vezes 4. 72. Prontinho. Mais uma questão. Questão número 12, na telinha, na progressão geométrica abaixo, de razão 4, o sexto termo vale. Quanto que vale o sexto termo? 15 segundos. Vou contar aqui, hein? Estou cronometrando. 15 segundos. Dá tempo? 15?
Prontinho, prontinho. Então vamos de resposta correta. E quem marcou a letra D, 2048, acertou, gente. O oitavo termo não, é o sexto, né? O sexto termo da PG Vale. Gente, vamos ver qual é a razão da progressão geométrica. A razão eu vou dividir o segundo pelo primeiro. Pode ser qualquer termo, sempre que tem que ser dividido pelo termo anterior. Peguei o oitavo porque é menor e o primeiro. 8 dividido para 2 é 4. Beleza. E o sexto termo, se eu não quiser usar o termo geral, é só ir aumentando, multiplicando, né, por 4. Se eu quisesse fazer isso aqui, ó, eu teria que multiplicar o 128 vezes 4, vai dar quanto aqui? Tananã, tananã, 512. Ele já vai ser o 3, 4, 5. Aí eu só multiplico mais uma vez vezes 4. Então, 512 vezes 4, 2048. Então, olha aí, ó, nem precisou usar a fórmula do termo geral. Só seguindo aqui a sequência, sabendo que a razão da PG é igual a 4. Pergunta número 13. A progressão geométrica PG abaixo é: letra A, alternante, decrescente, constante, crescente. Pensa, porque essa é rapidinho na velocidade da luz. Você responde na velocidade da luz. Por quê, gente? Olha, já tá mostrando ali. Quem marcou a letra... Tananana, tananana, letra A, alternante. Alternante é uma característica desta sequência, pois os termos estão alternando. 2, menos 4, 8, menos 16, 32. Ora negativo, ora positivo. E assim por diante. E aí a gente sabe que a nossa razão aqui é quanto? É menos 4 dividido por quanto? Por 2, que vai dar menos 2. Então, o próximo termo seria quem, se eu quisesse continuar? É 32 vezes menos 2, que daria quanto? Menos 64. Negativo. Aí multiplica por menos 2. Enquanto o próximo, mais 128. E assim por diante. Alternando. Ora positivo, ora negativo. Pronto, gente. E aí agora eu quero olhar para vocês. Olhei para vocês. Ih, tá todo mundo feliz. Acertaram? Acertaram? Tem mais? Olha só, gente. Eu creio que todo mundo está assim, pulando de alegria, porque a gente fez um quiz revisional, pegou e elencou os conteúdos mais importantes visto na unidade 2. E chegou agora de a gente encerrar agora com o quê? Com Brincando com os Números. Na telinha, o Brincando com os Números de hoje é o quê? É uma curiosidade. 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 4, que é igual a 1 mais 3. 3 ao quadrado é igual a 9, que é 1 mais 3 mais 5. E 4 ao quadrado é 16, que é 1 mais 3 mais 5 mais 7. E 4 ao quadrado, tá vendo, gente, o que está acontecendo ali? Estou vendo que as potências ali, os meus quadrados perfeitos ali, é uma soma de números ímpares, né? Olha só, 1, 3, 5. No 6 ao quadrado aqui, eu tenho que 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11. Vai dar quanto isso? 36. Que legal essa sequência, né, gente? Não tinha percebido isso. Mas é muito legal, sempre relacionando essa soma de números ímpares aqui, ó, com o meu quadrado, com os meus quadrados perfeitos. Curiosidade muito legal. Beleza, beleza? A gente vai encerrando a nossa aula por aqui, gente. Então, um beijo no coração e até mais.